Fala, seus lindos! Vamos para a aula de número 9. Olha, eu estive analisando uma das provas do Enem, a de 2023, para ser mais preciso, certo? Aí nós observamos que das 45 questões, tirando 5 de língua estrangeira, 40 agora, 24 questões era do gênero jornalístico, de domínio jornalístico, que é domínio, área de atuação e área de conhecimento. 24 questões corresponde ali em torno de 60% da prova. Então, o que foi que eu tive de ideia? Montar um material e tentar ser o mais conciso possível, né, para que nós observássemos e analisássemos aqui no material para vocês, tá bom? Então, primeiro passo, domínio discursivo jornalístico, que é a área de atuação ou área de conhecimento, tá bom? Tive uma preocupação. Outra área, quando você fala de gênero, o gênero ele é uma resposta materializada a toda necessidade sociocomunicativa. Esse gênero, você tem uma necessidade, automaticamente aparecerá o gênero do discurso, o gênero textual, o gênero discursivo, né, para alimentar a essa necessidade. Ele tem o suporte, que pode ser convencional ou incidental. O suporte é o local em que o gênero se materializa. Infelizmente, não vamos ter muito tempo para falar sobre isso. Se não nasceu para ser e passou a ser, é o incidental. Temos o público-alvo a quem nós nos destinamos. O conteúdo temático é muito importante para cravar o gênero resenha. O propósito comunicativo é o elemento mais importante, porque se o gênero não se o objetivo não se efetivar, o gênero não se efetiva, as condições de produção, que tudo foi montado aqui para que isso pudesse acontecer de qualidade. Compara com muita coisa que vocês já viram aí. Essa galera que está comigo é profissional. E a estrutura composicional, certo? A estrutura composicional é aquela estrutura que quando você bate o olho no gênero, você sabe de qual gênero nós estamos falando. Presta atenção, eu elenquei 7. 7. Não vou poder falar de todas as características, mas coloquei algumas observações que vocês devem lembrar no dia. Vamos falar de irmãos gêmeos, editorial e artigo de opinião. Notícia e reportagem, faz 4. Carta de reclamação ou carta aberta e carta do leitor, 6 e resenha, 7. Grava outra coisa. Desses 7 gêneros, só um não é argumentativo, mas sim expositivo. Professor, o que é argumentar? Defender, persuadir ou convencê-lo quanto ao ponto de vista, certo? Só um, que é a notícia, que é expositivo. Então, dos 7 gêneros elencados, nós vamos trabalhar com 6 argumentativos e somente um expositivo. Qual é a meta de um texto expositivo? Definir e informar de forma imparcial, objetiva, clara e direta. Está aqui editorial e as características dele. Gênero textual, que se apresenta por meio da explicitação da opinião do veículo de imprensa sobre um fato controverso. Está aqui o conteúdo temático e, logicamente, de interesse social. Então, conteúdo temático é um gênero, no caso, é um assunto controverso de interesse social. Gênero impessoal e parcial, que visa expor o ponto de vista do veículo sobre determinada temática. Detalhe, ele não é assinado. Então, vai aparecer o nome do veículo lá na fonte, que é aquela partezinha onde tem o acesso. Perfeito? O artigo de opinião, núcleo temático, assunto controverso de interesse social. Ele pode ser impessoal ou pessoal, pode ser escrito em primeira ou em terceira pessoa, certo? O núcleo, como eu falei, é controvérsia de interesse social, admite certo grau de informalidade, para garantir maior proximidade entre os receptores, ok? E ele tem de ser assinado, mas tudo aqui tem os conceitos bem breve para que vocês possam olhar. Notícia e reportagem. Tem algo muito interessante para que elas sejam notícia ou reportagem. Um negócio chamado de lead. O que é a lead? Lead é um verbo da língua inglesa que quer dizer nortear ou conduzir. Escuta o que eu estou te falando. O que você quer saber na lead? É quem, o que, quando e onde. Eu posso até colocar uma fórmula bem aqui. Eu não deveria fazer isso, mas vou fazer. 3Q mais C mais P mais O igual a NA ou reportagem. O que são os 3Q? Quem, quando e o que. O C é o como, o P é o porquê e o O é o onde. Se tiver lead, meu filho pode esquecer os outros gêneros textuais. É notícia ou reportagem. Qual seria a diferença dos dois? É que a notícia é expositiva, ela acontece na horizontal, ou seja, ela informa de forma objetiva, clara, direta e imparcial, enquanto a reportagem
tenta trazer informações verticalizadas, ou seja, de forma aprofundada, híbrida, porque quanto maior o número de gêneros, maior o número de necessidades a serem atendidas, tá bom? Perfeito? Desculpa ser rápido assim. Resenha, você mata pelo conteúdo temático. É sobre uma obra. Uma obra, é sobre uma obra. Ela é um resumo crítico, não esquece. A resenha é existem 3 tipos de resumos. O indicativo, que é esse que a gente faz aqui com vocês. O informativo, que trará informações quantitativas e qualitativas que dispensa a leitura de uma possível obra. E o crítico, que é uma avaliação crítica. O cidadão vai ler, certo? Aí vai ver a opinião do resenhista, e a partir dessa opinião ele vai se sentir convencido a conhecer a obra ou não. Então fique de olho no conteúdo temático, também conhecido como resumo crítico, é um painel avaliativo sobre a obra e tem como meta fazer você conhecer a obra ou não conhecer. Carta do leitor, eu brinco sempre, é quando você dialoga com Bumblebee. Quem é Bumblebee? O veículo. Você leu algo anterior, gostou ou não gostou, escreve para o veículo determinando, né, o seu parecer, de forma positiva ou não. Qual é a grande característica desse gênero? Dialogar com o veículo sobre algo que fora escrito anteriormente. Essa apreciação pode ser positiva ou ela pode ser o quê? Negativa. Carta aberta ou carta de reclamação. Simples. Eu estou desconfortável com determinada situação, escrevo para uma autoridade esperando que ele mude a minha situação ou a situação da coletividade. Mas é importante seu parecer, é importante que se dirija a uma autoridade para que ela possa mudar a situação. Não vou mentir. Carta de reclamação, a carta aberta estava no Enem de 2023. E sem muitas delongas, faltando aí pouco mais de 3 minutos, vamos agora para a sessão Enem. Concordo plenamente com o artigo Revolucione a Sala de Aula. Olha bem que, em uma sociedade letrada como a nossa, são constituídos ou construídos textos diversos para dar conta da necessidade cotidiana de comunicação. Assim, para a utilização de algum gênero textual, é preciso que conheçamos os seus elementos, que são 6, eu falei. A carta do leitor, ele já disse que a carta do leitor é um gênero textual. Vou te mostrar onde é que estão os erros. Não é injuntivo, é argumentativo, certo? Não é descritivo, é argumentativo. A estrutura de um gênero, ele está dizendo, é relativamente fixa. E aqui ele disse que é bastante flexível, é o erro. Ele está dizendo que na D, você admite certa informalidade. Cara, tu vai se dirigir a um veículo de informação, é um órgão. A linguagem tem que ser o quê? Formal, então não aceita o não padrão. Portanto, gabarito, letra A, vai bem aqui que você tem que interagir diretamente com o veículo. Não esquece isso aí. Vamos para a próxima, Eu vou te dizer, tem o quê? A filha de Paulo Leminski lançou o disco, certo? Tem quem? A filha de Paulo Leminski. Então tem quem, tem o quê? E aí, vamos ver se tem quando, provavelmente em 2014 aqui é o acesso, mas nós temos mais ou menos essa ideia. E onde é o local onde ela vai fazer. Aqui, ó, pronto. Então, se eu tiver o quê? Se eu tiver onde? Se eu tiver quando? Se eu tiver como? Certo? E por quê? Você tem um fenômeno chamado de lead. Biografia não é, porque é o lançamento de quem? De um livro, está falando sobre uma obra. Relato não é porque teria que ser em primeira pessoa. Resenha teria que ser uma avaliação crítica que não foi feita. Reportagem não, porque teria que ser verticalizada de caráter argumentativo. Sobraria para a gente letra D de dado. E simbora. Aqui, você sabe que está falando sobre o primeiro filme. Então, se está falando sobre o primeiro filme, você já sabe que provavelmente você tem qual tipo de gênero. Aí, então, é resenha. Como é que é conhecido a resenha? Um resumo crítico. Qual é a meta dela? Te convencer a conhecer o quê? A obra. Elcio, e agora? Olha o que é pergunta. Nesse texto, um trecho que traz uma marca linguística que dá a função avaliativa. Como é que eu vou avaliar? Colocando modalizadores. O que são modalizadores? São adjetivos ou advérbios que conduzem um viés argumentativo. É como se alguém que já passasse no vestibular disse: assiste essa aula, que essa aula é maravilhosa. Pronto, estava lá na postagem. Até que, enfim, o algoritmo entendeu que eu precisava de uma aula de qualidade. Queria agradecer a pessoa que escreveu isso daí.
certo? O melhor que nós temos. Então, quando você pega esses comentários, automaticamente a pessoa vai se sentir tentada a conhecer o meu trabalho. E, logicamente, ao olhar para as alternativas, você vai observar que ótimo, cadê? Maluco, são adjetivos de cunho positivo e que vai te provocar ou promover ou instigar a conhecer a obra. Gabarito, letra E. E agora vamos para Enem 2017. É bom saber que os atletas mineiros agora podem contar com um centro de treinamento de ponto adequado. Ó, tem um filho que sonha em ser atleta. Quem sabe ele não fará parte da equipe de atletismo. Parabéns à reportagem. Pronto, acabou. Então, se o cara está escrevendo para o veículo, para parabenizar algo que ele leu, que foi escrito pelo próprio veículo, você tem a carta do leitor. O papel da carta do leitor é fazer elogios? Não, não, não. Ele pode também criticar. Brevidade do conteúdo, existem outros gêneros que fazem isso. Explorar fatos corriqueiros, isso é crônica. Ocorrência de frases interrogativas, não entendi o que isso faria da carta do leitor, carta do leitor. Agora, referência a uma matéria publicada, sim. Perfeito. Foi o que fez com que eu olhasse e matasse logo de cara. E para finalizar nossa conversa, bem aqui, a função social da carta do leitor, eu nem vou ler o restante, é diálogo com o veículo sobre algo produzido por ele anteriormente. Posicionamento da pessoa que leu sobre a informação contida em uma entrevista produzida pelo próprio veículo. Gabarito da questão é letra A. Quer mais aulas como essa? Se inscreve no nosso canal, me segue nas minhas redes sociais no Instagram. Eu aguardo vocês. Muito obrigado por hoje e até a próxima. Valeu!